EcoSport de hoje tem carro para bater recordes. E esse aqui é um AJE. A nova versão do EcoSport sem estéreo. Se o carro tivesse zerado, você pagaria os 49? Consertar para vender. Como se comportar num alagamento. Chegou no vermelho. É água no pescoço. Então bora levantar. Bora levantar. F1, o ponto extra para o mais rápido. Tem esse pontinho, né, que faz muita diferença. E pode começar a ter mais atenção nos pedágios. Olha aí a placa de 40 km por hora, que é uma velha conhecida. Tá chegando perto do pedágio, atenção redobrada. O pedágio agora também multa por excesso de velocidade. A regra já vale no estado de São Paulo e os sensores de multa já estão sendo implantados. Existem 3 praças em funcionamento. Ao longo prazo, a ideia deve aparecer em outros estados, nas rodovias administradas por concessionárias. Vale para quem usa as tags coladas no para-brisa e não precisa parar para pagar o pedágio nos postos de cobrança. Então, quando o carro chega os equipamentos que estão instalados na pista automática de pedágio, e com isso a cancela vai abrir automaticamente. Se você ultrapassar uma velocidade grande ali, a cancela pode não abrir e prejudicar quem vem atrás. Por isso que eu acho correto. Está numa fila, vem vindo um carro na sua frente, você a mais de 40, se ele parar porque deu um problema no tag dele lá, você pode bater, pode se machucar. 40, eu acho que está uma velocidade coerente. As multas são emitidas pelo DER, Departamento de Estrada e Rodagem. E é preciso estar atento, porque a partir do momento que você entra na praça de pedágio, muda o fluxo. E lembrar que tem até tráfego de pedestres no local. Como a praça de pedágio é um local onde vai haver a parada do veículo, é feito todo um trabalho da redução gradativa dessa velocidade. 80 km, 60 até 40 por hora, que seria o limite máximo para quem vai passar na via automática, ou 0 por hora, que é a pessoa que vai passar na via manual. No dia a dia, o número de cancelas abertas depende da quantidade de carros que passam por ali. E a análise é feita em tempo real. Em média, uma cabine manual atende de 200 a 240 carros por hora. Se o fluxo passar disso, uma nova cancela é aberta. Na pista de cobrança automática, 360 a 400 carros hora. E também há nos contratos de concessão parâmetros para você medir essas passagens. Tempos de fila, tempos de atendimento. A regra da multa de velocidade aqui na praça de pedágio é igual a qualquer outra. Até 20% acima do limite, a infração é média. De 20% a 50%, multa grave e acima disso, gravíssima. Antes de entrar em uma rua alagada, analise o limite. A guia da calçada, pedestres e outros carros servem de parâmetro, assim como a nossa linha verde. Cezinha, a água tá subindo. Qual que é o limite? Subindo literalmente, né? Pois é. O limite é o meio da roda, onde está essa faixa verde aí. Por quê? A parte que respira água para dentro do motor está acima dessa linha verde. Quero ver como é que você entra nesse alagamento. Eu não vou tirar da primeira, Tá. o que faz com que o escapamento sopre, a rotação seja alta, no entanto a velocidade seja baixa. Ó, Pisou na embreagem. Isso, até segurei, ó. O carro tá bem devagarzinho. Ó a onda lá, ó. E aí eu vou atrás da onda. Por que eu pisei na embreagem? Para eu segurar um pouco o carro com a rotação alta. Quando a onda apareceu, só tirei o pé da embreagem e fui seguindo a velocidade da onda. Por quê? A onda tá aqui em cima, você sempre tá na parte mais rasa. Tá. Quando você tá deixando a onda aí na frente do carro. Mas aí você pode estar pensando, Cris, meu carro é automático, como é que eu vou fazer para manter a rotação alta se ele troca a marcha sozinho? Calma, quase todos os carros têm a opção mecânica. Então é só manter em primeirinha, não vai ter a história da embreagem, mas se ficar sem trocar a marcha, a rotação vai ficar
Aí é água dentro do carro e dinheiro na oficina. Tem que remover tudo. Tá. No caso aqui a gente vai trocar essa manta que vai embaixo, que é entre o lubrificados, tá, antes que possa haver a corrosão. Por isso que o quanto antes trazer o veículo para a oficina, menos prejuízo. Sem contar que você vai ficar com o carro contaminado, porque a água de rua é de fossa, subiu toda a sujeira, está dentro do seu carro. A troca do feltro do carpete e a higienização custam em média R$ 850. Se molhar os bancos, a partir de R$ 1.300. E se eles tiverem comandos eletrônicos, vixe, bem mais caro. Quando chega aqui nesse nível, já é atenção, o negócio tá ficando feio pro carro. Sim, a amarela, a chance de respirar água e gerar uma quebra no motor chamada calço hidráulico é muito grande. Foi o que aconteceu com esse carro, que agora está todo desmontado na oficina. E o desembolso aqui é doloroso, viu? Muitas vezes as seguradoras dão perda total porque atinge mais de 75% do valor do carro. Algumas nem cobrem, porque entendem que o condutor forçou o veículo em uma rua muito alagada. A maioria dos carros tem a entrada de ar para o motor na grade frontal, mas tem exceções. A do carro do Marcelo, por exemplo, é um pouquinho mais abaixo. Então, para se sentir seguro, ele deu um jeito. Deixa a braçadeira solta aqui, ameaçou chover, você vem, toca aqui. Jogou o nariz mais pra cima. Exatamente. Mas com você admitindo o ar por aqui direto, sem passar pelo filtro, deu uma embaralhadinha, aumentou o consumo de combustível, não? Aumenta um pouquinho o consumo, ela fica até um pouquinho mais forte, mais rica, mistura, anda um pouquinho mais, mas compensa. Pelo menos eu não corro o risco de perder o carro, nem perder o motor. A inspiração são os modelos off-road com snorkel. O principal foi você ter jogado o que admite ar para o motor aqui na região de teto. Sim, exatamente. Colocar o snorkel nela para poder vir de água até aqui em cima. Chegou no vermelho... É água no pescoço. É questão de sobrevivência. Exatamente. Tem que deixar a água entrar. Sim, porque quando você está na água e os vidros estão fechados, é como se o carro fosse uma bolha. Você tem que deixar a água entrar para formar peso e o carro pranchar no chão. Aí é fazer força na porta e sair do carro. O lugar mais seguro para esperar o resgate é em cima dele. Então, choveu e alagou, lembra da linha verde e só segue adiante se a água estiver abaixo do meio da roda. Daqui a pouco, no Auto Esporte. Na hora de vender o carro, muita gente não sabe se vale a pena consertar pequenos defeitos ou entregar o carro do jeito que está. A versão do EcoSport com tecnologia até nos pneus. Mais pontos em disputa na Fórmula 1. Um carro para recordes. Um protótipo 100% feito no Brasil. Na hora de vender o carro, muita gente não sabe se vale a pena consertar pequenos defeitos ou entregar o carro do jeito que está. Um carro usado apresenta algumas imperfeições. A dúvida é, investir no reparo ou vender do jeito que está? Nesses três casos, a opção foi investir para vender. A Vanderleia gastou R$ 800. Esses pequenos reparos ou reparos maiores, vale a pena? Vale muito a pena, porque o preço que tu paga numa reforma no carro, quando vai vender o carro, esse valor é muito depreciado. A Ana pensou em vender assim, neste estado, com essas pequenas batidinhas. Vamos que eu tô curiosa pra saber. A tabela FIP dele hoje é 64.999, 65 mil. Tá. Descontando tudo ali, entre serviços que eu vou ter que fazer, o meu valor hoje é 43 mil. Se o carro tivesse zerado, bonito, você pagaria os 49? Não pagaria os 49. Por quê? Hoje, desvalorização hoje pode ser que eu chegue até uns 46 mil, no máximo, entendeu? Nossa. Beleza. Um susto é
pouco, a lista é grande. O carro tem um reparo para fazer nos para-choques, no para-lama, porta, nas 4 rodas, higienização interna. Isso vai ficar um custo de R$ 6.615. 6 mil. 6 mil reais. Lojistas como o Eduardo olham itens que muita gente nem leva em conta na hora da venda. Tem a numeração do chassi em todos os vidros do carro, tem que ter aquelas etiquetas ETA na lateral da entrada da porta, no cofre do motor. Vamos dar um rolê então? No test drive, mais explicações. Esse mercado mudou bastante. Antigamente a gente pagava bem próximo da tabela FIPE e vendia o carro acima da tabela FIPE. Ela era uma base para compra de carro. Entendi. Hoje ela se tornou uma base para venda de carro. O mercado mudou. Entendi. Então tem que pagar menos nos carros e vender próximo ou pela tabela FIPE. Parte de suspensão dianteira, que é onde o motor fica, geralmente ela é mais pesada mesmo. Então ela não pode bater seco, porque se bater seco também significa que o coxinho já estourou. Então é outro ponto que a gente olha. Teste do ar-condicionado, que é importante. A caixa de direção, a gente pega uma rua esburacada para ver se está batendo caixa. Muitas vezes quem vende quer ter certeza que está passando para frente um produto em bom estado. Isso é para não deixar nenhuma diferença entre, por exemplo, um capô e uma porta? A base da cor, quando é feita, ela não fica perfeitamente igual, né? Então por isso que tem cliente que ele quer que pinte o carro inteiro. Eu venho aqui porque eu gosto de arrumar a parte estética e também deixar a parte mecânica em dia, porque me dá uma tranquilidade a hora que eu vendi, eu sei que esse carro não vai me incomodar depois, né? Ele gastou R$ 4.000, incluindo um serviço preciso de martelinho. Será que valeu a pena? O que o Aristides fez compensou, Fábio? Compensou. O produto desse prêmio de 190 mil. 190 mil. E a tabela FIPE é 227. E aí, Aristides? Eu acho que é um preço pertinente e uma oferta boa, levando em consideração que ele está comprando o carro para vender. Tá. E só do imposto na operação dele vai comer. Eu prefiro tentar colocar num negócio, ou vender para um consumidor final, talvez oferecer num site. Que vai vender bem mais mesmo. O caso da Vanderleia vai no mesmo caminho. O preço que eu pagaria no carro hoje seria R$ 18.500. Eu tive que tirar 2 pneus, o para-brisa tem um trincadinho, mas o que mandou mais na avaliação foi a quilometragem do carro. Está acima de 100 mil quilômetros, dificulta um pouquinho a venda. Bem, o que a gente está tentando aqui é mostrar se valeu a pena fazer a reparação, retocar ali o carro. Então isso aí, acho que você se deu bem. No carro da Ana, ela receberia R$ 43.000 na venda para o lojista. Agora, se der um trato... No particular consegue chegar até um 62 ali, bem tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que você, no particular, vai conseguir um valor justo. Então é melhor reparar o carro para vender talvez para um consumidor final. Exatamente. Mas para um avaliador é melhor levar do jeito que tá. Melhor levar do jeito que tá. Exatamente. Show, aprendi alguma coisa. Pois é. E agora acho que eu vou procurar um comprador pro meu carro, porque você, né? É ossos do ofício. Endurance são corridas de longa duração. Por aqui, o principal polo é no sul do país. As corridas são de 3, 4 a 6 horas e esse aqui é o AJR. Um protótipo 100% feito no Brasil. Pesa 900 quilos, tem mais ou menos 560, 570 cavalos e foi desenvolvido para disputar o Endurance Brasil. O desafio desse time é brigar pela ponta com marcas conhecidas. Tá falando de bater os recordes e a gente vai estar andando contra protótipos como Ginetta. Tá andando contra a Lamborghini, contra a Ferrari, contra a Porsche, enfim, não tem brincadeira aqui. Os acertos são constantes. São detalhes, se mexe o carro 1 milímetro
2 na altura, na frente ou na traseira, um pouquinho no balanço do freio, regulagem de barra, regulagem de amortecedor. O carro tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo tem que ser resistente. A gente chega a usar 2 a 3 jogos de pneus numa só corrida. Pastilhas e discos de freio é trocado. Você começa a corrida um jogo novo, um set novo, e acaba a corrida lixo. A temporada desse ano deve trazer cerca de 30 carros no grid e a persistência parece ser um dos principais segredos do fabricante nacional. Montar um carro no Brasil, a gente tem toda a dificuldade, né? A gente não tem hoje uma cultura, né, no automobilismo de investimentos, né? Projeto que saiu em branco. Esse ano a gente vai para o segundo ano mais confiante, conhecendo o carro. Novidades no EcoSport, o pneu que você pode mudar mesmo quando ele fura. O step foi dispensado. F1, o ponto extra para o mais rápido. O AutoSport volta rapidinho. Pacotes de tecnologia vão além da eletrônica. Na versão titânio da nova EcoSport, agora os pneus são Run Flat. O step foi dispensado. Run Flat significa, numa tradução livre, rodar sem ar. E com a chegada no EcoSport, deixa de ser um privilégio dos modelos de luxo. André, pneu furado é complicado. Você tem alguma história meio ruim que envolve pneu furado? Tava na estrada com meus pais, tava o carro lotado, cachorro, mala por tudo quanto é lado. E aí foi um problema, né? Parar no acostamento, achar um lugar seguro. A sensação está longe de ser agradável. Pode ser na estrada, na rua, é sempre um momento de tensão, mesmo que seja só para esperar um atendimento da seguradora. E o que te parece o novo visual aqui da EcoSport sem o step aqui atrás? Curti mais. Ficou mais clean, mais limpo. Menos peso e mais segurança. Pressões de pneus, consegue ver por aqui também. Você tem uma tela de 4 polegadas lá com informações que estão direto no seu olho. Se ele tem um pneu Run Flat, precisa de monitoramento de pneu. Ficou bem legal, tela grande. Eu posso configurar essa calibragem para ele me avisar ou é mais uma questão de segurança? Você pode configurar itens de conforto, estética, itens de segurança você nunca configura, né? Tá. Ele sempre vem fechado. E o Run Flat é uma boa aquisição para o pacote de segurança do EcoSport. Essa versão já conta com monitoramento de ponto cego, sistema anticapotamento, assistente eletrônico de frenagem, 7 airbags e controle de estabilidade. Vamos ver a estabilidade. 80 por hora, entra nesse desvio. Caramba, o carro na mão mesmo, ó. O controle de estabilidade é bem atuante. Eu tava acelerando, ele não deixa o carro ir. Ele corrige o erro de qualquer motorista. Achei que, por ser Run Flat, o pneu seria um pouco mais duro, mas não foi a sensação que eu tive. Boa, exatamente. Aliás, ele tem a lateral mais robusta, né? O que segura mais essa transição, né? Do peso de um lado para o outro numa situação como essa. Tá legal? O que é interessante no Run Flat é o desempenho quando ele fura. Seguinte, brother, agora é habilidade, precisão, tá? Você vai ter que ser muito milimétrico. Você tá vendo que tá exatamente em frente ao alvo? É uma placa de madeira ali? O que tem na... Acertou, meu amigo? Caramba. De primeira, velho. A impressão que dá, o prego era bem grande, e aí explodiu o pneu e esvaziar na hora. Você viu que não, né? Ele tá perdendo pressão muito lenta e progressivamente, né? Para rodar, o segredo está nas estruturas laterais, que são reforçadas. Ela evita que o pneu descole do aro. Tira a mão do volante assim para você ver alguma coisa.
Nada, zero vibração, não puxa nada para a esquerda, que foi o pneu que furou. E sabe quando você acorda e descobre que o pneu está no chão? Olha só. Qual é a pressão dianteira esquerda? 4 libras. Ai, Jesus. Vambora. Vambora. 70 por hora, né? Então você não pode passar de 80. Segura aí, mão no volante, 70. Só freia. A hora que chegar, o pare. Não freia não, não freia não, não freia. Não freia. Freia! Tá, Lelê. E aí? Por pouco, hein? Quando fura na área de rolamento, pode ser reparado. Nas laterais, não. Tava pensando aqui, se furar 2 pneus, como faz? A estabilidade do carro, como essa frenagem que você fez agora de emergência, ela só está assegurada se você estiver abaixo de 80 km por hora, né, de 80 para baixo, e com um pneu. Para dar ainda mais autonomia, a Ford colocou nessa versão do EcoSport um kit selante. Eu preciso que você ligue isso no 12 volts lá. Isso. O compressor está empurrando o selante para dentro do pneu e ao mesmo tempo inflando o pneu. Com o Run Flat você pode rodar 80 km com pneu furado. Com o selante pode chegar a 200 e sempre respeitando a velocidade máxima de 80 km por hora. Vamos embora. Atirando para mim aí, eu fecho aqui. Vamos sair dessa chuva. Trazer o Run Flat mantém vivo o espírito inovador do EcoSport. Isso. Tem esse pontinho, né, que faz muita diferença. Primeiro ponto de volta mais rápida dessa temporada, Valtteri Bottas, da Mercedes. E a busca por esse pontinho deve mudar até a estratégia de equipe. Quer dizer, foi uma atitude dos pilotos, no caso do Bottas principalmente, mas o Hamilton também estava ligado nisso. Eu tenho certeza que a equipe agora vai realmente pensar nisso e vai armar essa estratégia, porque não pode desperdiçar esse ponto, né? São 21 etapas, ou seja, são 21 pontos a mais durante o ano. É uma mudança na maneira que os pilotos enxergam a volta mais rápida. Antes, era para cravar o nome nos registros do circuito. O Raikkonen costumava muito ao final da prova, ele fazia uma volta lenta, respirava os pneus, o carro estava leve e ele gostava de fazer a melhor volta. O Raikkonen ele tinha um motivo ali que ele sempre buscava a melhor volta. Tática seguida com perfeição por Bottas na Austrália. No final da prova, o Bottas já vinha falando no rádio que ele queria marcar a melhor volta, só que ele tinha, assim, retardatários à frente. Então ele teve que administrar isso também. Acabou fazendo uma volta lenta também para resfriar os pneus, né? Os pneus com muita temperatura, eles perdem aderência. Então você andar um pouco mais lento, quando eu digo um pouco mais lento, de repente 2, 3 segundos mais lento é o suficiente para reduzir ali de 5 a 10 graus Celsius nos pneus, que fazem muita diferença. Então tem essa questão também de sair do trânsito, de saber onde você está, quem está por perto, para poder então conseguir uma volta limpa e a melhor volta no final da prova. Veja a diferença do tempo de volta entre Bottas e Daniel Ricciardo, mais rápido ano passado. Mas ainda falta mais de um segundo para chegar na melhor volta em prova, que é ainda de Michael Schumacher. Então, vamos lembrar recente, 2007 o Raikkonen ganhou o campeonato por 1 ponto. Em 2008 o Massa acabou perdendo aquele campeonato para o Hamilton por 1 ponto. Ou seja, 1 ponto faz muita diferença. Para faturar o pontinho extra nessa temporada, o piloto tem que chegar entre os 10 primeiros colocados. Próximo domingo, etapa no Bahrein. O recorde de volta mais rápida durante a prova é de Pedro de la Rosa, em 2005. A melhor volta do ano passado e a melhor pole estão nas mãos, sabe de quem? Valtteri Bottas. É isso. Para você, uma ótima semana. Tchau!